Bora lá, pessoal. Vamos falar hoje sobre trabalho em andamento. Eu sou o Fernandes Lima aqui no canal da Agile Não. Eu estava discutindo com um desenvolvedor recentemente. A gente estava batendo um papo e ele tem uma dificuldade. A gente está ajudando ele nisso, né? De compreender a importância da movimentação dos cards e tudo mais, né? Então, por exemplo, nessa equipe utiliza-se uma ferramenta X, uma equipe pequena, aí tem as 4 pessoas, e eles estão ali usando o Gira, né? Que é uma ferramenta para essa finalidade. E muitas vezes ele deixa de atualizar, deixa de puxar ali. Aí a gente está orientando ele, explicando o porquê de fazer isso. Acho que assim, a grande sacada, né, primeiro você ter o viés de contribuir, né? De como eu posso ajudar a mostrar para aquela pessoa que é importante ele estar utilizando a ferramenta, para que ele não deixe isso para o segundo plano, né? E quais são as perdas que a gente tem se a gente não fizer isso, né? E aí, um exemplo que eu usei para ele é: imagina se o tráfego aéreo não tivesse visibilidade dos voos. Eu sempre procuro utilizar exemplos ali fora do contexto de tecnologia para a pessoa tentar fazer uma ligação, para tentar abstrair ali a saída do mundo que ela está e com isso pegar um gancho e tentar mostrar o racional, né? O porquê. Então, um exemplo que eu dei para ele foi justamente esse. Imagina que você é um passageiro, você se sentiria seguro em saber que os aviões não são acompanhados, que você vai descer no aeroporto, você não sabe se vai conseguir descer ou não, porque não tem vaga, por exemplo, se o aeroporto está operando ou não. Então tem um conjunto de informações ali que os aeroportos eles estão monitorando os voos que estão ali para chegar, que vão sair, enfim. Há um acompanhamento dos voos que estão ali literalmente no radar, né? E os voos que vão entrar no radar. E por que é feito isso? Isso aumenta a segurança. Eu preciso ter visibilidade dos voos que vão chegar no meu aeroporto e dos voos que vão sair. E mais, numa emergência, um avião ele precisa fazer um pouso de emergência, ou ele não conseguiu pousar no aeroporto X, ele vai ser deslocado para o meu aeroporto. Então eu tenho que saber isso. Isso é o mínimo para prover segurança para os voos, para prover segurança para os passageiros, para evitar acidentes e tudo mais. Então, assim, e isso vai me dar controle dos aviões, dos voos que estão sendo acompanhados. Isso vai me dar previsibilidade, isso vai me dar clareza, isso vai me dar uma série de informações. Controle, previsibilidade. Eu vou ter a capacidade de enxergar os voos que estão ali para entrar naquele aeroporto ou para sair daquele aeroporto. Então a ideia é essa. Aí eu utilizei, quando eu falei isso para ele, ele falou: caramba, eu não tinha pensado nisso. Então, assim, o exemplo que eu dei surtiu o efeito que eu queria. Então, beleza, bacana. Agora falando, o que a gente vai falar aqui hoje? De trabalho em andamento. Trabalho em andamento. Tá? Eu vou começar do básico, do básico, do básico. Mas assim, para ilustrar o conceito, justamente isso, é exatamente a conversa que eu tive com esse programador, tá? Falei, cara, imagina o seguinte, a gente trabalha com um produto aqui que é usado por muita gente, né? Usado para tal coisa. Imagina que esse produto, quando ele sai do ar, você sabe o que acontece, né? A pressão é grande, acontece em qualquer lugar. Então, produto digital é assim em vida real. Então, quando chega uma demanda para a gente tem que saber o mínimo, quem solicitou, quais os objetivos dessa demanda, né? Então, isso é o mínimo, né? Quando foi solicitado, quando ela vai ser priorizada. Então, antes de iniciar o trabalho, o andamento do trabalho, eu preciso ter informações mínimas de quem pediu. E aí eu discuti isso com ele. Falei assim, você entende isso? Aí ele falou, não, é legal. Inclusive eu dei algumas sugestões. Aí ele deu sugestões
que ele acha de algumas informações que poderiam complementar isso aqui. Eu falei, excelente. Exatamente isso. Então, antes de começar, você já... Assim, perfeito, acho que vale a pena a gente conversar e promover essas alterações, no mínimo discutir. Então, aqui eu já fiquei satisfeito, por quê? Porque ele entendeu que é importante ter visibilidade do que está acontecendo. E que essa visibilidade expresse exatamente a realidade. É aí que eu queria chegar. É aí que eu queria chegar. No trabalho em andamento. Então, eu falei para ele, a gente precisa ter clareza do trabalho em andamento. Entende? Então, quais são os trabalhos que estão em andamento? Quais são os próximos que vão chegar? Então, quais os voos, exatamente lembrando do aeroporto, quais são os voos que estão aqui no nosso radar agora? Quais os voos que vão chegar? Então, quais os trabalhos que estão em andamento e quais os próximos que vão chegar, estão ali na alta prioridade? Quem está executando? E aí conecta diretamente nele. Imagina se as pessoas deixam de registrar ou elas demoram muito. Isso não vai refletir a realidade. Percebe? Da mesma maneira que se um controlador de voo deixar de registrar uma informação ali na hora, a gente perde a visibilidade. E aí pode causar uma coisa ruim. Logicamente que aqui no nosso contexto de um produto digital, no nosso cenário, que é uma equipe muito pequena, enfim, aquela coisa toda, a gente não vai ter tanto prejuízo. Alguém vai descobrir ali, mas pode ter algum tipo de dano, algum tipo de perda, algum tipo de problema. Então, a gente pensa que a gente precisa olhar para o mapa toda hora e quem está fazendo o quê. E isso precisa refletir a realidade. Por quê? Porque, por exemplo, pode ser que a gente descubra gargalos, que eu preciso contratar mais pessoas. Pode ser que tenham pessoas sobrecarregadas. Então, manter este mapa de trabalhos em andamento fielmente atualizado, refletindo a realidade daquele momento, é super importante. Então, para isso, eu preciso saber quando foi iniciado, se o trabalho foi interrompido, quantas vezes foi interrompido, por qual motivo, né? Porque é um trabalho que já foi priorizado, que já estava em andamento. Quando eu interrompo, isso é muito ruim. Isso é ruim, não, isso é péssimo, né? Mas às vezes a gente precisa interromper. E aí, por qual motivo, quando foi interrompido, quando previsão de retorno, ou quais interrupções, por quais motivos, e se eu interrompi é porque eu vou fazer outra coisa, essa coisa é importante, deve ser muito importante, quem solicitou, voltamos àquele ciclo, né? Quando foi concluído. Então, isso aqui é o mínimo que a gente tem que ter. Então, o trabalho em andamento, ele precisa ter, a gente precisa promover a visibilidade do trabalho em andamento. E aí uma dúvida que ele começou a falar sobre ferramenta, tal. A gente usa uma ferramenta X lá, e que não é nenhuma dessas neste caso. Qual ferramenta usar? Eu falei, cara, assim, ó, vai depender de uma série de fatores. Então vamos lá. Empresas, projetos maiores que eu estou envolvido, empresas maiores usam Gira ou Kanbanize. Então a boa parte do mercado usa Gira hoje, atualmente aí, né? O Gira é muito utilizado, é uma boa ferramenta e é uma excelente ferramenta. O Kanbanize é uma ferramenta muito boa também, né? Mas grande parte do mercado usa Gira, mas isso para incorporações maiores, que não é o caso dessa, né? Então, empresas muito pequenas, tem um desenvolvedor, por exemplo, já vi software house com 2 desenvolvedores, né? Empresas muito pequenas, pode usar o Trello ou um outro equivalente, né? Então, assim, qual é a ferramenta? Estou te dando esses exemplos aqui, porque ele tinha dúvida da ferramenta que a gente usava. Eu falei, quando a gente chegou, a ferramenta já estava aqui, já tinha sido escolhida, é uma discussão que está em andamento, inclusive, e tal, talvez trocar para uma outra ferramenta, mas aí entra questões de custo, entra uma série de outras coisas, não faz parte do contexto desse vídeo. Mas a gente precisa escolher uma ferramenta que esteja adequada à nossa estrutura. Então, por exemplo, eu não vou escolher o Gira para uma empresa que tem um desenvolvedor, por conta de custo e tudo, a não ser que a empresa queira, por algum motivo, tenha condição de fazer isso, porque o custo para esse cenário não é atrativo, né? Você tem outras opções. Eu já vi empresas com 3 desenvolvedores usar o Trello. É a melhor opção? Eu acho que não. Mas se você não tem nada, você precisa usar alguma coisa. E o objetivo é ter a visibilidade do trabalho em andamento. Então,
qual é a ferramenta. Eu acho que até cabe um outro vídeo um outro vídeo para a gente discutir um pouquinho de particularidade de cada ferramenta, quando usar, enfim. Aí fica para um outro momento. Mas aqui promova visibilidade do trabalho em andamento. Isso vai trazer para você uma clareza da sua capacidade produtiva, de enxergar gargalos, de identificar possíveis sobrecargas. Então, manter o trabalho em andamento, a ferramenta que você usa, seja ela qual for, atualizada, isso é fundamental para a tomada de decisão de lideranças, né? Para saber o que está acontecendo ali, para ter visibilidade de quais trabalhos estão em andamento, até para negociar o início de novos trabalhos. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele seja útil e que ele ajude você. Um grande abraço e valeu, galera!